procurando voar nas asas do vento do Espírito, né? A gente tem procurado perceber como é que o Espírito Santo tem fluído nas nossas vidas. Então, assim, a gente tem, amados, o reino de Deus, né? O reino espiritual, a igreja de Cristo, mas o Senhor nos plantou em um lugar e Deus se move dentro da diversidade do corpo, nesse lugar, de determinada maneira. A igreja Cara de Leão, Projeto Vida Nova, tem a sua maneira especial, que Deus deu, dentro dessa diversidade do corpo de Cristo, que está em todo o planeta, e a gente precisa estar muito atento. Nós temos um comando, né? Cremos que nós temos assim, um comando apostólico, um movimento apostólico. E queridos, isso em nada, preste atenção, hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, amado, muito complicado. Isso em nada nos diminui, isso em nada nos coloca numa condição de imaturidade, em nada nos coloca numa condição retrógrada ou algo parecido. Pelo contrário, isso nos coloca num princípio do reino de Deus, amado. O reino de Deus é um reino de autoridade, o reino de Deus é um reino que ele procede de um trono de autoridade. Ninguém no reino pode estar solto. No reino não cabe a independência, entende, amado? No reino não cabe a autonomia própria, aquela autonomia, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, vou quando eu quero, é da maneira que eu penso. No reino de Deus não é assim. No reino nós não caminhamos pela razão, no reino nós caminhamos pela obediência, nós não caminhamos pela nossa própria força natural, nós não caminhamos, sabe, nesse movimento egóico, sabe, o eu, é como eu quero, é na minha vontade, é porque eu penso, a minha justiça própria. No reino do Espírito, no reino de Deus, nós caminhamos, amado, pela obediência. Obediência é um princípio do reino de Deus. O Filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha só, ele sendo Deus, não julgou por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e como homem, ele aprendeu a obedecer, porque veja, Deus nunca obedeceu ninguém, então Deus agora teve que aprender a obedecer. Obedecer do homem, o homem ele foi gerado para obedecer a Deus desde o Éden, mas Deus nunca obedeceu ninguém, ele sempre foi o Senhor, mas quando ele se encarna na pessoa do Filho, agora tem que aprender como homem a obedecer. E se Ele é o nosso Senhor, se Ele é a nossa referência, se Ele é o nosso alvo, já pensou, amado? Tem irmãos que acham que não é assim, que Ele é diferente de Jesus. Jesus teve que andar em obediência. Jesus obedeceu até mesmo às autoridades governamentais ímpias. Não deixou de falar as verdades do reino, não deixou de denunciar o pecado, mas ao mesmo tempo submeteu as autoridades ímpias do seu tempo. Olha que coisa interessante, não deixou de pagar tributo, mesmo sendo liberado dele. Como exemplo, Jesus não tendo nenhum pecado, mas para que se fosse feita a justiça, ele se batizou, ele foi batizado, melhor dizendo, por João Batista, se submetendo à vida de um profeta. E às vezes a gente encontra irmãos assim, sabe, com certa arrogância, não, porque eu acho que é Jesus, eu não sirvo a homens, eu sirvo, ora, nem Jesus viveu assim. Então há pessoas que pensam, amados, que são melhores que Jesus, são mais santas que Jesus. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nesse movimento, o apóstolo liberou uma palavra, sabe, eu vejo, o pastor Ezequiel, ele assim, atormentado por uma palavra assim que norteia, né? É uma palavra que dá uma bússola para nós. O Senhor está falando isso com a igreja, é incrível, que daqui a pouco eu começo a perceber que de alguma maneira está linkada com o que outros pastores estão falando, e aí eu percebo, amado, que é mesmo o movimento do Espírito Santo, de uma maneira diferente, mas há um tema, não sei se os irmãos estão percebendo, a igreja está num tempo de travessia. Quem está percebendo isso, amado? E aí vem a palavra, desperte do sono, porque tem gente dormindo, precisa passar, precisa avançar, precisa levantar, precisa resplandecer a glória do Senhor que está sobre ti, amém, amado? Então tem gente, amado, que tem um potencial de Deus, um potencial divino, só que está adormecido dentro dele, e isso precisa ser desenvolvido. Glória a Deus, amado.
E aí eu venho ministrando essa palavra aqui, debaixo dessa nuvem. Domingo passado, a gente falou sobre o ato de subir, de se levantar para subir, a fim de ver melhor a Jesus. E aí é claro que esse ato de subir a fim de ver melhor, atrai, chama a atenção de Jesus. A gente viu isso no texto lá de Zaqueu, e aprendemos algumas coisas. Dentre elas, amado, a gente viu que o Senhor, Ele escrutina toda a raça humana, Ele olha para todo mundo, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não há um ser humano na terra, não há nada na terra que Deus não esteja vendo. Ele sabe, amado, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, sabe, se tratando da sua soberania. Pode parecer, amado, mas Deus não perdeu e nunca perderá o controle da história, amado. Você sabia, amado, que já tem um spoiler bíblico lá, que está dizendo que no final a gente ganha, amado? Amém? Tem lá, amado, tem lá. Fala para o teu irmão, no final nós ganhamos, amado. No final nós ganhamos. Ué, no final nós ganhamos. E aí a gente está lá, amado. Daqui a pouquinho nós vamos colocar lá no canal a palavra de domingo passado. Mas se você quiser conferir, está lá a palavra. E a gente conversou sobre essas coisas e vimos o quão é importante que, quando os olhos do Senhor estão em todo lugar, passando por toda a terra, Ele está procurando alguém. Aí eu quero chamar você para o texto de 1 Crônicas. Deixa eu puxar aqui. 2 Crônicas 16:9 é só a parte A do versículo, é o texto base de hoje. A gente percebe que há um olhar diferente, um olhar que ele fixa, como eu comecei falando aqui, acheia Davi. Ora, meu Deus do céu, se Deus acha tudo. Não, mas isso é um texto que tem uma intensidade diferente, tem uma qualidade diferente nesse olhar. E a gente entendeu aqui no domingo passado, que o olhar de Deus aponta para um favor de Deus. Quando Deus começa a olhar e observar você, de acordo com a vida que você tem levado, uma vida pia diante dEle, uma vida de santidade, tem chamado a atenção de Deus, a integridade do teu coração, Ele começa a achar o teu coração mais dEle, diferente. Ele para, e a intenção de Deus é derramar favores sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Há diversos textos bíblicos demonstrando isso. Então o texto que nós estamos partindo é esse, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para quê? Para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força. Aqueles, em outra versão, para mostrar-se forte sobre aqueles cujo coração é inteiramente, totalmente dele, dedicado a Ele. Percebe a diferença, amado? De um olhar que passa, que sabe tudo, para um olhar que encontra e que acha o que ele está procurando. Jesus fala lá à mulher samaritana que Deus procura verdadeiros adoradores. Se Ele procura, amado, presta atenção, é porque não é fácil de achar. Em Malaquias fala que o Senhor é adorado em toda a terra, o nome dEle é adorado. Em Malaquias, Deus, olha só, não está aqui no esboço, está vindo aqui agora. Em Malaquias, Deus está chateado com a forma como os sacerdotes e o povo está trazendo ofertas. Aquelas ofertas falam de culto, de adoração. E Deus está vendo que a adoração deles está quebrada, assim como o coxo quebrado que eles entregam. Não é inteira, não é intensa, não é uma adoração que Deus está procurando. E aí Deus nesse texto fala assim, olha, é como se Deus, parafraseando, tivesse dizendo, vocês pensam o quê? Que eu quero só sacrifício, eu quero isso aí, o movimento só, porque acerca de adoração, presta atenção, adoração, o meu nome é adorado em várias nações.
Não é só em Israel, não. Agora, adoradores fala de um coração completamente diferente. Deus procura verdadeiros adoradores. Primeiro, se Ele procura, é porque não é fácil. Segundo, se tem verdadeiros, é porque tem falsos. Tem muita cantoria, tem muito movimento, tem muita entrega de oferta, mas tem pouca adoração. Quem está entendendo isso, amado? Então eu creio, amado, de verdade, nesses dias meu coração tem ardido sobre essa questão do olhar do Senhor estar sobre a minha vida, e eu estou vivendo a vida de uma maneira, com um determinado tipo de coração, que faz com que os olhos dele se fixem na minha vida, que Deus possa, quando quer procurar alguém para Ele contar para determinada missão, Ele possa me ver, possa me achar, amado. Ele possa estar sempre contando comigo. Glória a Deus, amado. Deus pode contar com você? Deus pode contar com você, amado? Se Ele olhar agora, sondar teu coração, como é que é o teu coração? Como é que é a tua adoração? Como é que você entregou agora o dízimo, a oferta? Como é que foi que aconteceu? Assim, você fez o seu melhor, você está com o seu melhor, o teu coração está da melhor maneira, você está inteiro aqui na presença do Senhor, amém, amados? Eu estou inteiro, amado, eu estou mais ainda, porque o Vasco ganhou de 4-2 do Botafogo hoje, aleluia, eu estou até mais assim, entendeu? Estou em excesso agora. Meu sogro tivesse que ele ia falar, pronto, estragou a pregação. Bota. Fala para o teu irmão, o Senhor está passando aí, está te olhando, hein, amado? Só que veja, nessa noite eu quero falar, essa é a parte boa do olhar do Senhor, tem uma parte difícil. Tem a parte difícil do olhar do Senhor. A parte difícil, quando estamos sob o olhar atento de Deus, quando Ele está para derramar favor. Às vezes vem acompanhado de provação, para provar o nosso coração. Entenderam? Isso tem falado demais ao meu coração, amados. Eu estou agarrado com esse negócio do olhar do Senhor. O olhar do Senhor para a minha vida, o olhar do Senhor para essa igreja. E eu creio que o olhar do Senhor está nos escrutinando nesses dias, amado. Olha, quando Ele olha para favorecer-nos, veja, a palavra diz em Apocalipse, quando João vê Ele, o que tem nos seus olhos, amados? Seus olhos são como? Chama de fogo. E é engraçado, nesses dias eu tenho orado, tenho falado, Senhor, olha para mim, sempre me vem a imagem de olhos de fogo, e eu tenho aprendido a orar assim, amados. Eu confesso que eu nunca tinha orado assim, Senhor, olha com seus olhos de fogo e queima o meu coração, deixa os seus olhos serem colocados na minha vida de maneira que o meu coração incendeie numa intensidade nunca sentida no meu ser interior. É impossível, amado, a gente ser olhado pelo Senhor com aqueles olhos como chama de fogo e o nosso coração, a nossa vida não começar a entrar nessa dimensão do fogo. Agora, o fogo, ele pode ser assim, reconfortante, ele é ardente, é gostoso, né? O fogo do Senhor, sim ou não, amado? Quando o Senhor derrama o fogo dele, aquela bênção sobre nós, mas também, amado, pode nos colocar em provações. A Bíblia diz que ele também é um fogo que consome, ele é fogo consumidor. Quando esse fogo vem sobre nós, é a garantia de que ele está nos observando mais de perto. Então tem um olhar abrangente, universal, do Senhor que governa todos os lugares, mas tem um olhar que ele acha, opa, achei, mas tem um mais de perto, que o fogo dele começa a queimar. Isso é uma simbologia, uma metáfora para o quanto que o Senhor vai começar agora de fato a provar o nosso coração, para ver se de fato o nosso coração é dele, a fim de derramar o favor que ele está para derramar sobre a nossa vida.
É aqui, amado, que eu creio que está muito segredo de muita vitória e de muita derrota na vida dos cristãos. Hoje pela manhã nós falávamos sobre a frase assinada por Satanás, né? O importante é ser feliz. E essa frase, esse pensamento tem detonado as famílias cristãs. Importante é ser feliz. Nada mais distorcido no que diz respeito à ideia de felicidade, de prosperidade. Nada mais egoísta, nada mais imaturo pensar assim. Esse é o tipo de sentimento, amado, que nos tira até do fogo de Deus, porque quando o fogo ele está no nível em que ele se aproxima no intuito de me abençoar, ao perceber, nós vamos ver, ao perceber que ele excedeu e ele está tão perto que ele começa a me provar, eu quero sair dele. Está testando, esse fogo está testando o nosso coração para ver se o nosso coração permanecerá leal a ele durante o escrutínio, o exame minucioso do Senhor sobre a nossa vida. Se você perseverar, querido, preste atenção, os seus planos, os planos do Senhor, para nós que perseveramos, diante desse olhar, sabe, desse fogo que vem sobre nós. Fogo fala de provações, fogo fala de, sabe, de pressões que vêm sobre nós, de coisas que Deus começa a permitir na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. E às vezes a gente fica assim até sem entender. Meu Deus, eu estou fiel, meu Deus, eu estou orando, meu Deus, eu estou seguindo a palavra. O que é isso? Claro, Ele achou o teu coração, achei você, os meus olhos estão pertinho de você e agora eu vou te provar com o meu fogo. Só que veja, isso não é maldade de Deus, pelo contrário, isso é amor, a fim de que a gente, ao perseverar, a promessa é de fortalecer a nossa vida, fortalecer o nosso coração. O resultado é fortalecimento do Senhor, a fim de que Ele se mostre forte sobre aquele que o coração é totalmente dele. Olha a promessa aí, para mostrar-se forte. Falando de força, uma vez eu estava no culto aqui, eu estava, sabe aqueles dias assim, irmão, vocês não imaginam a gente assim, às vezes, né, em posições assim, a gente vai pregar, a gente como pastor da igreja, é tanta informação que a gente recebe, né, e tanto ataque muitas vezes, há fases na igreja que a gente está sob um ataque tremendo, sabe, espiritual. E teve uma vez que eu estava aqui, queridos, eu não queria subir, eu estava me sentindo fraco, amados, fraco, eu estava assim, intimidado, sabe, e não adianta, mano, ninguém pode te ajudar nessa hora, não adianta falar para a esposa, não adianta falar para ninguém, é uma luta sua. Eu estava ali, meu Deus, o que é isso? Eu estava assim, já estava quase assim, menos de um minuto eu ia subir, aquele minutinho ali, eu estava ali na luta com Deus, meu Deus, Jesus, intimidado, sabe, uma pressão espiritual, e eu comecei a orar, Senhor, eu estou me sentindo tão fraco. Aí começou o Espírito Santo a falar ao meu coração assim, ó, diga ao fraco que eu sou forte. Que incrível, eu não queria pregar, eu estava com medo de subir para pregar. Veja, na igreja que eu prego nos últimos 11 anos, eu estava com medo. Diga ao fraco eu sou forte, eu orando, diga ao fraco eu sou forte. De repente essa oração se transformou, sabe em quê? Em declarações sob a ordem que a palavra está dizendo. Eu sou forte, no sentimento de quem está dizendo, diga, eu sou forte, na minha força, eu sou forte, queridos. Eu subi, foi uma das melhores mensagens, eu subi, parecia que eu estava novo em folha, mano. Incrível. Depois eu compartilhei com você, né, amor? Falei, amor, parece que aquilo não existiu na minha vida. O Espírito Santo mandou eu declarar, diga ao fraco eu sou forte, e ali tinha uma chave para mim, para eu poder transcender, e eu comecei a declarar, sou forte, no Senhor eu sou forte, no Senhor eu sou forte. Os irmãos estavam orando aqui por outra coisa, pela oferta, eu estava ali na minha luta, eu sou forte no Senhor, estava numa outra vibe, amado. Se você perseverar, seus planos são de fortalecê-lo. Olha o que diz o texto, para mostrar-se forte. Se o teu coração for do Senhor, e ainda que o fogo dele venha sobre a tua vida para provar teu coração, permaneça, amado.
permaneça. Às vezes o fogo do Senhor vem nos provar e usa todo tipo de agentes. Às vezes é irmão, às vezes é o marido, amado. Ora, digam as esposas, amém? Às vezes é o marido, amado. Às vezes é a esposa. Às vezes é uma doença que veio, amado. Às vezes é o filho, amado. É uma frustração. É uma falta, parece que as coisas, sabe, começam a vir sobre nós, a gente não está entendendo nada, cara. É um desânimo, uma angústia que vem. Meu Deus, eu não estou em pecado, Deus. Eu estou orando, Senhor, eu estou na tua casa, eu sou fiel ao Senhor, e ainda de quebra passo ímpio na tua frente, assim, ó, prosperando. Tu, Jesus, tem misericórdia da minha vida, amado. Quem já passou por isso, amado? Tu fica assim, não é possível, Senhor, a tua palavra diz, há promessas na tua palavra, e parece que aquilo não muda, mano. Parece que o céu está fechado, é de bronze, não tem chuva, está seco, tu está num deserto. Querido, creia, se o teu coração é dele, fique tranquilo, é o olhar dele pertinho mais de você, há um favor para ser liberado. Eu creio nisso, há um favor para ser liberado. Mas, querido, não vem assim, querido, essas coisas do Senhor não é a preço de bala Juquinha, mano. Essa geração está achando assim, olha que frase maravilhosa que eu vi nesses dias: Jesus não morreu pelos nossos sonhos, mas pelos nossos pecados, amado. Tem gente pensando que Jesus morreu pelos nossos sonhos, para me fazer feliz. Da onde tiraram isso, amados? Que doideira é essa? Segunda coisa, devemos tomar cuidado com a ambivalência, então. Ou seja, ambivalência é aquilo que Jesus falou assim, seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. Ou seja, Jesus está dizendo que a gente tem a tendência a duas valências. A gente às vezes diz assim, sim, mas lá dentro, pô, não queria. Então é uma ambivalência que carregamos, é dizer sim com o coração dizendo não. A boca diz não e o coração diz sim. Jesus está dizendo que seja de única valência o sentimento e aquilo que você declara. Então, isso é nosso, é do ser humano. A gente só tem que tomar cuidado perante o fogo que está sobre nós e não desistirmos no meio do processo. O título dessa mensagem é: não desista no processo, meu irmão. Você se despertou, se levantou e não desista. Não desista. Igreja do Senhor, Igreja Cara de Leão, não desista. Glória a Deus, amado. Não desista, não desista. Não importa o fogo que está queimando, amado. Se não é o fogo do inferno, glória a Deus, amado. Se é o fogo do inferno, então sai dele, em nome de Jesus. Que teus irmãos em pecado, sofrendo por causa do pecado e tal, ó Deus, tem misericórdia, querido. Aí não, é o pecado. Está quebrando o princípio, haverá consequências. Agora, tu está alinhado ao coração de Deus, tu está caminhando, meu Deus do céu, que luta é essa que veio? Calma, persevera, não desista no meio do processo. Isso significa que os olhos do Senhor estão mais pertinho de você, o fogo dele está queimando. E quando ele faz isso, preste atenção, ele está querendo provar porque ele quer derramar força e favor sobre você. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus, amado? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia, aplauda mesmo ao Senhor. Aleluia. Primeiro, a gente clama assim, se clama como o salmista em 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Aleluia. Quem pode dizer amém, amado? Né? Cantamos isso, às vezes oramos orações assim, nesse sentido, ó Deus, sonda-me. Quem já cantou a música da Aline aí, ó? Sonda-me, Senhor, e me conhece. A gente não faz ideia do que estamos cantando, amado. Aí o Senhor vem com a sonda, os olhos dele vêm pertinho de nós. O que vai acontecer? O fogo vai começar a queimar. Aí a gente começa a fazer, sabe o que, amado?
quando o fogo vem de seu olhar, nossa, muito rápido a sintonia passa a estar no espírito da oração de Jó. E lá em Jó, capítulo 7, versículo 17 em diante, até o versículo 20, bota aí para nós. Jó está no fogo, amém, amados? Jó está na pressão, e os olhos do Senhor estão aonde, amado? Em Jó. Os olhos do Senhor estão aonde, amado? Viste o meu servo Jó? Ele ainda mostrou por capeta, amado. Jesus, o Senhor, em vez de guardar, ainda entregou, está vendo aí? E permitiu. Olha que coisa mais maravilhosa, mano. Olha que coisa interessante, às vezes a gente não consegue compreender o todo de Deus. A gente está muito apegado ao resultado, e Deus está mais apegado ao processo. Deus está curtindo mais o processo com a gente quer o resultado, meu Deus. Querer o resultado é nosso, é humano, Ele sabe, Ele vai nos abençoar, só que Deus está curtindo, Ele prefere curtir o processo. Olha só o que diz Jó no meio disso, olha só, coisa interessante, ó. O que é o ser humano para que lhe dês tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e os pões à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Está dizendo para Deus, amor. Dá-me tempo, pelo menos, para engolir a saliva. Se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Então, a gente às vezes cai em certa ambivalência, no sentido de que saímos dessa poesia, sonda-me, Senhor, ó Deus, olha para mim, aleluia, cantamos aqui, olha para mim, essa é a parte gostosa, o olhar do Senhor vem com favor sobre nós, mas quando Ele ainda se aproxima, Ele quer nos levar a um outro lugar, Ele nos leva a um processo, e normalmente ao final desse processo, o resultado é um favor, assim, especial sobre nós. O que aconteceu na vida de Jó, amado? No final da vida de Jó, no final do processo, o que aconteceu? Teve tudo que ele tinha, só que em dobro. Ele recuperou tudo em dobro. Os filhos, os bens, os servos. E de quebra ainda virou intercessor e liberou os amigos. Aleluia. Desejamos seu olhar, mas quando conseguimos, queremos pular fora, amado. Você não vai desviar seus olhos de mim, nem por um segundo? É como eu falei domingo passado, alguns irmãos parecem que querem Deus, mas quer de vez em quando, vira um pouquinho para lá, Senhor. Não olha isso aqui agora não. Porém, Ele é misericordioso e nos dá tempo, amado. O Senhor nos dá tempo para processarmos tudo e nos ajustarmos diante desse processo. A palavra do Senhor diz, dessa noite não desista no meio do processo. Eu não sei o que você está vivendo agora, eu não sei o processo que você está vivendo. Eu sei o seguinte, eu vejo alguns irmãos, amados, às vezes desistindo, no meio da luta, irmãos preciosos. Às vezes a coisinha está tão perto já. E olha, como tem gente, amado, que está atrasando o seu próprio processo em Deus, porque toda vez, sabe, volta na escola de Deus e está de recuperação e volta, aí fica reprovado, vai fazer a prova de novo, sabe, é um repetente da escola de Deus, amém? E fica, na escola de Deus não passa direto não, amém, amado? Não é igual aqui Paulo Freire não, amado. A escola de Deus você passa realmente aprovado, amado, aprovado, não é verdade? A gente viu aqui algumas semanas atrás, meses, a gente falando sobre os galardões que os crentes vão ganhar, não é verdade? E a gente percebeu que nesse processo da escola de Deus, as nossas obras vão ser provadas, e alguns irmãos vão chegar pretinho no céu, amado, porque não ficou nada, só Ele mesmo. A Bíblia diz que vão passar as nossas obras no fogo, e aquilo que foi madeira, pau e feno vai ser queimado.
Então alguns irmãos fizeram, tudo que fizeram na terra foi madeira, pau e feno, ou seja, ele vai passar pelo fogo, vai chegar lá depois, pretinho, sem nada que sobrou. Agora os irmãos que fizeram na terra, diamante, ouro, pedra preciosa, obras de coração, está entendendo? Eles vão receber galardões, amado. Eu não quero chegar só pretinho no céu, quero chegar também com galardões, glória a Deus. Nada contra ser pretinho, amado, nada, mas não quero chegar queimadão lá não, amado. Todo o processo de Deus, tem uma finalidade, tem um fim, querido. Todo o processo tem um fim. Amém? Queridos, não queiramos, vem cá, Gíria, não queiramos que seus olhos nos deixem, nem por um segundo. Nem por um segundo. Ande na consciência de que os olhos do Senhor estão na sua vida e agradeça por isso, Senhor, obrigado. E pede, Senhor, pode aproximar, coloca o teu olho sobre a minha vida, sobre a minha casa. Ore isso na rua. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 17 e 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Olha os pensamentos de Deus a nosso respeito. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Olha agora Jeremias, para fechar, 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia! Não importa, amado, permaneça. Não abandone o ônibus no processo, não pule no meio do processo, não pule do barco, não tema, fique no Senhor. Às vezes o fogo do Senhor vem para nos limpar e nos purificar de motivações erradas. Deixa ele queimar mesmo, amado, deixa queimar. Ninguém está certo, todos nós temos problemas, todos nós precisamos passar pelo escrutínio do olhar do Senhor mesmo, e nós como filhos queremos isso mais. Quem quer isso para a sua própria vida, amado? Eu não sei o que você está passando, mas eu quero orar para que o Senhor possa te fortalecer no meio desse processo.